Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez nesta época belíssima de Natal, nesse período maravilhoso do ano, quando nos lembramos do nascimento de Jesus e expressamos ao Senhor toda a nossa gratidão pela dádiva do seu Filho ao mundo. Recebam o nosso abraço aqueles que hoje completam mais um ano de existência. Que Deus cuide de sua vida, dirija os seus passos, conduza o seu caminhar. A todos eu convido para voltarmos a nossa atenção mais uma vez para meditar naquilo que a Bíblia diz a respeito do Natal. Esse tem sido o tema de nossas reflexões ao longo desta semana e hoje quero ler com você um versículo muito conhecido encontrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1 e no versículo 21. Mateus 1, 21 diz o seguinte: Ela dará à luz um filho, a quem chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que há de interessante nesse texto e em nossa série de reflexões, é a primeira vez em que vamos utilizar um texto dos evangelhos, uma vez que temos lançado mão das profecias veterotestamentárias. Nesse texto nós temos a apresentação clara e direta da missão, da tarefa de Jesus Cristo. O texto apresenta uma afirmação a respeito do que aconteceria quando Maria desse à luz Jesus Cristo. E no texto está a apresentação da sua finalidade, do seu propósito, a razão de ser da sua vinda ao mundo. O nome escolhido para ele está relacionado a isso, porque a raiz deste nome traz a ideia de Salvador. Convém lembrar que é a mesma raiz do nome de outros heróis do passado, outros heróis do Antigo Testamento, que tem sempre consigo esta missão e esta ideia de uma ação salvadora. Jesus seria então apresentado nesse texto como que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. O que nos interessa nesse texto? Primeiro, a ideia clara de que Jesus veio ao mundo por uma razão, com uma finalidade, com um propósito. Ele não veio ao mundo sem que houvesse definida uma tarefa, ele veio com esta missão. A outra coisa, ele vem com a finalidade de ser Salvador. É essa a sua missão e é a sua tarefa. Em vários outros textos vamos encontrar a presença desse mesmo sentido, dessa mesma mensagem. Ele veio para libertar. Ele veio para salvar, ele veio para proporcionar esperança, para trazer alternativa, para realizar transformações na vida, na existência e nas expectativas do homem e da humanidade. Num dos textos mais conhecidos da Bíblia, vamos ser lembrados de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é, portanto, a dádiva divina, o presente divino, com a finalidade clara de nos proporcionar salvação e vida eterna. Para que não houvesse dúvidas, a afirmação a respeito do nascimento de Jesus inclui: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí já temos uma visão antecipada de que essa missão de Jesus, de que essa tarefa de Jesus estaria diretamente relacionada às nossas falhas, aos nossos pecados. Ou seja, é nesse texto que nós encontramos uma correlação entre a imagem do Natal e a imagem da Páscoa. O Natal é a mensagem do nascimento de Jesus. A Páscoa, a consumação do propósito de sua vinda ao mundo. Perceba então que a mensagem triunfante, alegre do Natal começa a apontar em direção à mensagem pesada da morte de Cristo na cruz. Ao afirmar que Jesus viria para ser o Salvador da humanidade, dos seus pecados, que ele nos libertaria dos nossos pecados, a profecia angelical já aponta em direção àquilo que Cristo faria para nos libertar. Jesus veio ao mundo justamente para morrer pelos nossos pecados. E isso está claro desde o seu nascimento. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente. A morte de Jesus na cruz não foi uma falha no plano. A morte de Jesus na cruz não foi decorrência de algo que fugiu às expectativas e ao projeto divino. Não. O plano de Deus sempre foi a vinda de Cristo ao mundo como Salvador,
como aquele que nos libertaria dos nossos pecados. E a gente percebe então que desde o Antigo Testamento, o mesmo profeta Isaías, que fala do menino que nasceria, e lembramos isso durante esta semana, é o profeta Isaías que fala sobre o que Jesus faria por nós, e no capítulo 53 de seu livro diz que ele levou sobre si as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra de Deus, portanto, desde as profecias a respeito de Jesus Cristo, já afirma que ele viria para ser o Salvador e que isto implicaria no seu sofrimento, no seu sacrifício e na sua morte. Entendemos então que a vinda de Cristo ao mundo nos alegra, primeiro porque é uma demonstração do cuidado de Deus para conosco. O Filho de Deus veio ao mundo e por isso Jesus foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Mas isso também alegra o nosso coração e ainda mais pela certeza que temos de que essa vinda de Jesus ao mundo foi para nos proporcionar salvação, mesmo ciente de que a sua vinda ao mundo incluiria o seu sacrifício e a sua morte. Jesus viria para ser o nosso Salvador. E por isso, João, ao escrever sua epístola, diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É pela morte de Cristo na cruz que os nossos pecados foram perdoados. É em Jesus Cristo e no seu sacrifício que a nossa culpa foi paga, nossa culpa foi expiada e agora podemos ser libertos dos nossos pecados, porque ele nos proporciona perdão. Entendemos então plenamente o que significam as palavras do anjo: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio para nos salvar e ele o fez ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Ao relembrarmos o Natal, celebremos não apenas a dádiva de Jesus Cristo entre nós, celebremos acima de tudo o propósito de sua vinda, o perdão dos nossos pecados. E que para isso, todos aqueles que nos assistem neste instante tenham suas vidas entregues ao Senhor Jesus para experimentar o seu perdão. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque Jesus veio ao mundo e muito obrigado porque ele veio para ser o nosso Salvador. Muito obrigado porque em Jesus encontramos o perdão dos nossos pecados e a sua obra se torna plena quando nós o conhecemos e quando nós o aceitamos. Eu te peço por aqueles que nos assistem neste instante, que haja em cada um a experiência extraordinária do perdão que há em Cristo Jesus. Amém.